Bom dia, pessoal. Bem rapidinho passando para falar para vocês um pouquinho sobre algumas alergias. Um pouco de rinite e aquela pessoa que chega na sua casa às vezes e começa a ter crises de espirro. Ou você, quando vai em algum lugar, se sente com o nariz irritado, coceira nos olhos, um tipo de alergia, né? O que significa? Em muitos casos, não estou dizendo que é geral, mas em muitos casos, o que significa isso? Significa que você é uma pessoa, se for você, né, é uma pessoa que se abala muito com o ambiente, né, onde você está. Você capta aquilo e às vezes não te faz bem, ou você não quer estar naquele ambiente e por isso você começa a espirrar, coçar os olhos. E daí você tem que sair dali um pouco mais rápido. Então aí você sai daquele ambiente um pouco mais rápido do que você planejava. Só isso. Aí já resolve. Inconsciente, de novo, lembrando vocês, inconsciente. A pessoa não faz isso de propósito, ou você também não faz isso de propósito. Você capta aquela vibração que está dentro do ambiente onde você está e ela te causa essa irritação. Então você não quer estar ali. Tem muita gente que chega no trabalho e tem rinite. Começa a dar crise de rinite. Então começa a se fazer uma autorreflexão. Se você gosta do trabalho que você exerce, se você gosta de estar ali, ou se tem alguma coisa dentro do seu trabalho, talvez você goste do seu trabalho, mas alguma coisa lá te incomoda, te irrita e vai te dar rinite alérgica. Uma pessoa que tem rinite, ela geralmente é uma pessoa que se irrita muito fácil, mesmo que ela não expresse isso, até porque pessoas que têm rinite alérgica, qualquer tipo de alergia que leve a tosse, a espirro, essas pessoas geralmente não expressam aquilo que está dentro delas. Elas são indiferentes, porque elas não querem expressar isso. Inconsciente também, gente. Ela também não sabe que ela é desse jeito. Muitas vezes ela não sabe ou nunca parou para fazer essa análise dela mesma. E às vezes ela até sabe, não, realmente eu sou um pouco introvertida, eu não quero que as pessoas vejam o que eu estou sentindo, que aquele ambiente não me fez bem, ou coisas assim, e guarda aquilo para si. Então, uma pessoa que tem que tem rinite, ela não expressa aquilo que vai dentro dela. Não generalizando, mas assim, algumas características são interessantes das pessoas que têm rinite. Duas delas são, ou ela é o filho mais velho, ou ela é filho único. Essas duas pessoas, em ambientes diferentes, têm o mesmo sentimento. Elas carregam as mesmas responsabilidades, digamos assim. O mais velho, por quê? Ela tem aquela responsabilidade de ser o exemplo pro mais novo, né? Ele tem que sempre fazer as coisas direitinho, porque o mais novo está olhando, tem que ser o exemplo. E o filho mais único, o filho único, é porque às vezes os pais, sem querer, né? Eles acabam colocando nesse filho único sonhos que eles não realizaram, coisas assim. Né? Tentam projetar naquele filho tudo que eles não conseguiram fazer. E daí o filho carrega isso, se torna um peso para ele, e ele tem rinite. Algumas crianças, né, elas desenvolvem a rinite, as alergias, né, quase que de modo geral, por causa do ambiente familiar. Se elas inconscientemente absorvem dentro delas que existe um problema financeiro na família, sabe? Os pais, eles não enxergam que as crianças, elas absorvem tudo dentro de casa. Eles não percebem. Então, se tiver um problema financeiro dentro de casa, elas absorvem. É tão inconsciente, ninguém percebe isso, entende? É difícil, por isso você tem que cuidar muito, assim, tudo que é falado, tudo que é perto das crianças, porque elas absorvem tudo. Então, isso vai trazer rinite para elas, vai trazer alergias para elas também. Se os pais têm risco de separação, estão brigando muito, também. Aí você, adulto, que tem rinites alérgicas constantes,
Começa a se analisar o ambiente que você está, mas se analisar também, se autoanalisar, porque pessoas que têm rinite, elas são pessoas que se exigem muito de si mesmas, querem ser exemplo de tudo, são muito egocêntricas no sentido de tudo é culpa minha. Nossa, aconteceu aquilo lá na Conchinchina, é culpa minha. Então eles sentem muita culpa pelas coisas. Isso é egocentrismo, sabe? O mundo não gira em torno das pessoas que têm rinite. Mas como eu disse, vocês não sabem. Eu tô falando agora. Quem tiver aí e encaixar nas características da rinite, começa a fazer essa autoanálise sobre si mesmo. É muito interessante e pode melhorar muito a sua saúde, se você mudar o ambiente onde você está. Gente, precisei arrumar meu Instagram porque não consegui postar o restante dos vídeos que eu tinha gravado para ir junto com essa postagem sobre a rinite. Mas para resumir o que eu tinha falado nesses vídeos que eu perdi, eu quis dizer que eu não estou criticando as pessoas por elas terem esse rinite alérgica ou por elas acabarem, às vezes, assumindo culpas inconscientemente. Não é isso. Isso é para autoconhecimento. Às vezes você não sabe por que você tem. Agora você, analisando a situação, talvez você vai entender o porquê de você ter algumas crises. Em que momento você teve essas crises. Daí você vai analisar por que eu tive essa crise naquele dia, naquele lugar. Então você começa a fazer comparações e aí você vai entendendo o que te causa as crises de rinite. Gente, precisei arrumar meu Instagram porque não consegui postar o restante dos vídeos que eu tinha gravado para ir junto com essa postagem sobre a rinite. Mas para resumir o que eu tinha falado nesses vídeos que eu perdi, eu quis dizer que eu não estou criticando as pessoas por elas terem esse rinite alérgica ou por elas acabarem, às vezes, assumindo culpas inconscientemente. Não é isso. Isso é para autoconhecimento. Às vezes você não sabe por que você tem. Agora você, analisando a situação, talvez você vai entender o porquê de você ter algumas crises. Em que momento você teve essas crises. Daí você vai analisar por que eu tive essa crise naquele dia, naquele lugar. Então você começa a fazer comparações e aí você vai entendendo o que te causa as crises de rinite. Lembrando sempre que cada pessoa ela vai desenvolver lá na sua vida adulta um tipo de doença, ou é diferente, nem todas as pessoas têm o mesmo resultado. E outras pessoas vão conseguir superar essas dificuldades da infância na vida adulta e vão viver com saúde plena. Acontece também. Às vezes, não é ela que vai sentir, talvez o seu filho dela lá na frente, porque as gerações, elas trazem isso também. Às vezes, o seu ambiente familiar era perfeito, por que a criança desenvolveu? Porque talvez o da sua avó, da sua mãe ou do seu pai não era, e a criança trouxe isso com ela também. Mas isso já é uma outra história. Uma hora dessa a gente conversa mais sobre isso. É mais detalhado, digamos assim, para a gente entrar nesse assunto agora. Quando eu disse que as crianças elas absorvem, realmente elas absorvem tudo que vai no ambiente. Você pode não dizer, mas elas sentem. Sente o que a mãe está sentindo, sente o que o pai está sentindo. Elas sentem a raiva, elas sentem a tristeza, elas sentem o amor. Tudo elas sentem. E elas vão lá na vida adulta delas, se isso ficar muito marcado, elas vão tentar... o inconsciente vai falar com elas, né, através da doença, ou elas vão tentar se livrar daquele sentimento ruim que elas estão trazendo de algum jeito. Algumas pessoas que têm vícios, por exemplo, são pessoas extremamente sensíveis. Então, dependendo de onde ela vai, se ela sentir aquele mesmo sentimento que ela sentiu lá da infância dela, que ela não gostava, ela vai se lembrar que ela tem que usar aquele negócio. Aquela bebida, aquele cigarro, aquele negócio, aquela droga, enfim. Aquilo que vai fazer com que aquele sentimento saia de dentro dela.
Como geralmente pessoas que têm vícios, elas não sabem lidar com esses sentimentos, elas não sabem lidar com as frustrações, elas não conseguem distinguir, elas não aprenderam, elas não tiveram ensinamento sobre o emocional, sobre inteligência emocional. Então elas vão aonde encontrar, entendeu? Elas vão procurar aquilo que faça que aquela coisa ruim que elas estão sentindo saia de dentro delas, né? E por isso a importância de todo o cuidado, né, com a criança naquela fase em que ela absorve tudo, que é ali dos 0 anos até mais ou menos os 14 anos, né, que é do pai e da mãe, que ela absorve tudo, de bom e de ruim.